Você já olhou para as estrelas e se perguntou como seria viver lá em cima? Flutuar, ver a Terra de longe? Parece um sonho, né? Mas a verdade é que o espaço não é um lugar amigável para o corpo humano. É uma fronteira que nos testa de maneiras que mal podemos imaginar. O que realmente acontece com nosso corpo quando deixamos a gravidade para trás? A resposta é muito mais estranha e fascinante do que você pensa. Imagine acordar e não saber onde é cima ou baixo. Seus pés não tocam o chão. Seu corpo inteiro está num estado de queda livre, constante. Essa é a primeira grande mudança, a microgravidade. No começo é uma sensação incrível, mas logo o corpo começa a reagir. O sistema de equilíbrio do seu ouvido interno, que nos diz se estamos em pé ou deitados, fica completamente confuso. Isso causa a famosa doença do espaço, uma espécie de enjoo espacial que afeta muitos astronautas nos primeiros dias. Tontura, náusea, desorientação é o cérebro tentando entender o mundo sem peso. Mas a confusão não para por aí. Aqui na Terra, a gravidade puxa nossos fluidos corporais, como o sangue, para as pernas. No espaço, sem essa força, os fluidos sobem. Cerca de 2 litros de líquido se deslocam da parte inferior para a superior do corpo. O resultado: pernas fininhas, que os astronautas chamam de pernas de pássaro, e um rosto inchado e avermelhado, o rosto de lua. O nariz fica congestionado, como se você estivesse sempre resfriado. É uma redistribuição completa que força o coração a se adaptar. Inicialmente, ele trabalha mais para lidar com um volume extra de sangue na parte superior, mas com o tempo ele percebe que não precisa mais lutar contra a gravidade. E relaxa. O coração literalmente encolhe e se torna mais fraco. E os ossos? Os ossos são um capítulo à parte. Nossos ossos são tecidos vivos que se fortalecem com o impacto e o peso que suportam todos os dias. No espaço, sem esse estímulo, o corpo pensa: para que manter esses ossos tão densos se não há peso para sustentar? E ele começa a reabsorver cálcio e outros minerais dos ossos. Astronautas podem perder de 1 a 2% de sua massa óssea por mês. Para colocar em perspectiva, uma pessoa idosa com osteoporose, aqui na Terra, perde cerca de 1% por ano. É uma aceleração brutal do envelhecimento ósseo. Por isso, os astronautas precisam se exercitar vigorosamente por pelo menos 2 horas todos os dias, em esteiras e máquinas especiais, apenas para tentar enganar o corpo e minimizar essa perda. Os músculos seguem o mesmo caminho. Sem a necessidade de sustentar o corpo ou levantar objetos pesados contra a gravidade, eles começam a atrofiar. Músculos das costas, das pernas, do abdômen, todos eles enfraquecem rapidamente. A força muscular pode diminuir em até 20% em missões curtas, de apenas 1 ou 2 semanas. É o princípio do use ou perca levado ao extremo. O exercício diário é crucial não só para os ossos, mas para manter a força muscular necessária para o retorno à Terra e, claro, para qualquer emergência durante a missão. Até a altura muda. Sem a compressão da gravidade sobre a coluna vertebral, as vértebras se afastam um pouco. Os astronautas podem crescer até 5 centímetros no espaço, mas não se anime. Essa altura extra desaparece rapidamente assim que eles voltam para a gravidade da Terra. E a visão? Esse é um dos mistérios mais recentes e preocupantes. Muitos astronautas que passam longos períodos no espaço relatam problemas de visão, como dificuldade para focar de perto. Os cientistas descobriram que a pressão dos fluidos que se acumulam na cabeça pode, em alguns casos, pressionar a parte de trás do globo ocular, achatando-o ligeiramente e danificando o nervo óptico. É uma condição séria chamada SANS, ou Síndrome Neuroocular, associada a voos espaciais. E os pesquisadores ainda estão trabalhando duro para entender completamente suas causas e encontrar soluções. E como se tudo isso não bastasse, existe um inimigo invisível e implacável: a radiação. Fora do escudo protetor do campo magnético da Terra, os astronautas são bombardeados por partículas de alta energia vindas do Sol e do espaço profundo. Essa radiação cósmica danifica o DNA das células, aumentando significativamente o risco de desenvolver câncer ao longo da vida, além de poder causar problemas no sistema nervoso central. A Estação Espacial Internacional tem blindagens especiais, mas em uma futura viagem a Marte, por exemplo, a exposição seria muito maior e por muito mais tempo. Proteger os astronautas dessa radiação é um dos maiores desafios técnicos para a exploração espacial de longa duração. E a mente? O isolamento, o confinamento em um espaço pequeno, a distância da família
e de tudo que é familiar. A pressão de uma missão onde qualquer erro pode ser fatal. O impacto psicológico de viver em um ambiente tão artificial e perigoso é imenso. Os astronautas são selecionados por sua resiliência mental, mas o estresse crônico, a alteração do ciclo de sono pela falta de um dia e noite naturais e a monotonia podem afetar o humor, a cognição e o bem-estar geral. O retorno à Terra também é um choque brutal. O corpo, que passou meses se adaptando à ausência de gravidade, de repente precisa lidar com seu peso novamente. Os primeiros momentos são de extrema fraqueza e desorientação. O sistema de equilíbrio precisa se recalibrar. O coração precisa voltar a bombear com força. E os músculos e ossos precisam começar um longo processo de recuperação. Leva meses, às vezes até anos, para que o corpo de um astronauta se recupere totalmente de uma missão de longa duração. Então, da próxima vez que você olhar para um astronauta flutuando serenamente em um vídeo, lembre-se da guerra silenciosa que está acontecendo dentro de seu corpo. Cada dia no espaço é um experimento, uma batalha contra a própria biologia, que evoluiu por milhões de anos para viver em um único planeta. A exploração espacial não é apenas uma jornada de foguetes e estrelas. É uma jornada para dentro de nós mesmos, nos forçando a entender os limites e a incrível capacidade de adaptação do corpo humano. É a prova de que somos, em nossa essência, filhos da Terra. Se você ficou tão fascinado quanto eu com essa jornada pelo corpo humano no espaço, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nossas próximas explorações. E comente aqui embaixo, qual desses efeitos no corpo te surpreendeu mais? Obrigado por assistir e até a próxima.